Primeiramente, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui hoje. Obrigado, Gutierrez. Obrigado à TV Alesc pelo convite. E vamos hoje conversar sobre crimes de trânsito. Exatamente. Para que a gente possa começar a entender qual a diferença entre infração de trânsito e crime. Bom, essa questão é fundamental. O crime é algo mais grave. Os dois são ilícitos. As duas condutas são ilícitas, mas o crime é algo mais grave e a infração administrativa é uma infração mais leve. A diferença fundamental é na pena. Um crime tem uma pena, prevê uma pena privativa de liberdade, e gera antecedentes criminais, pode gerar antecedentes criminais, e deve ser sempre reconhecido dentro de um processo criminal por um juiz. Pode gerar, inclusive, prisão. Pode gerar, inclusive, prisão. Já uma infração, principalmente infração de trânsito, ela gera multa, pontuação, alguma medida administrativa de retenção, mas ela não gera um antecedente criminal, ela não pode levar à prisão o indivíduo. Aquelas infrações mais leves, como, por exemplo, dirigir sem a carteira de motorista, não são consideradas crimes. Exato. Isso, às vezes, alguns fazem alguma confusão, mas dirigir, se o motorista é habilitado, mas ele simplesmente não está portando, ele esqueceu a sua CNH, postou a sua carteira de habilitação, ele não cometeu um crime. Ele vai ser parado, isso é uma infração de natureza leve, que está sujeita a multa e a retenção do veículo até que seja apresentado documento. Então, é só uma infração no âmbito administrativo, não é um crime e não leva à justiça criminal. Há, inclusive, um projeto de lei que hoje está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que pretende impedir a aplicação da multa e da retenção quando o agente de trânsito conseguir constatar pelos dados oficiais que aquele motorista ele tem habilitação. Então, se for aprovada essa lei, que ainda não virou lei, sequer vai ser uma sanção o fato de... Não vai ter uma sanção nem administrativa o fato de esquecer a carteira em casa, por exemplo, desde que o agente consiga constatar que o motorista é habilitado. E com relação às infrações mais graves, como, por exemplo, dirigir embriagado, ela é considerada crime? Sim. A direção sob influência de álcool, ela teve algumas mudanças de disciplina. Há algum tempo, em 2008, teve uma alteração. Ela é um crime, é considerado um crime, está no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, mas em 2008, e isso foi muito difundido, teve uma alteração legislativa. Teve uma alteração legislativa que exigia uma concentração específica de álcool para a caracterização do crime, por litro de sangue ou por litro de ar alveolar. E por conta disso, por conta que o próprio crime exigia 6 decigramas, ou 0,3 miligramas por litro, o Superior Tribunal de Justiça acabou entendendo, o Superior Tribunal de Justiça que interpreta a legislação federal, acabou entendendo que era necessário, era indispensável para caracterizar o crime que houvesse uma prova ou de bafômetro ou o teste de alcoolemia, bafômetro, ou teste de sangue, o exame de sangue. E nesse mesmo momento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que ninguém era obrigado a fazer prova contra si mesmo e, portanto, o motorista que não se submetesse a bafômetro nem ao teste de sangue não poderia ser punido por esse crime. Por conta disso, essa conduta se tornou, desde que o motorista não quisesse submeter a esses exames, ela não poderia ser punida. Só que em 2012 veio uma alteração legislativa para corrigir isso. E às vezes as pessoas não sabem dessa informação. Então, desde 2012, o legislador autoriza que a direção sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa que causa dependência possa ser constatada por prova testemunhal, por exemplo, por vídeos e por outros exames, como o exame clínico. Não é mais indispensável o teste de alcoolemia ou o exame de sangue. Ela pode se recusar a fazer o teste de bafômetro, mas existem outros meios para comprovar a embriaguez ao volante. Exato, ela pode se recusar a fazer o teste de bafômetro e o exame de sangue, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, é um direito fundamental do indivíduo, mas atualmente, a disciplina atual é que ela pode mesmo assim ser punida porque existem outros meios de provas aptos
a comprovarem a infração criminal. E além da embriaguez ao volante, que outras infrações de trânsito também são consideradas crime? Bom, a entrega de veículo são diversas outras infrações, por exemplo, participar de corrida, de racha, causando perigo, uma direção perigosa, mas um ponto importante é a entrega de veículo à pessoa que não tem habilitação ou uma pessoa que esteja embriagada. Se entregar um veículo a uma pessoa que não pode dirigir, não tem o direito de dirigir, independentemente que essa pessoa dirija com perigo ou coloque em dano, o simples fato de entregar esse veículo, a direção de um veículo, para alguém que não tem habilitação ou que esteja naquele momento sem condição de dirigir, isso constitui crime. E a interpretação que vigora atualmente, dada pelo Superior Tribunal de Justiça, é que não precisa sequer que a conduta coloque em risco terceiros. Então, o simples fato de entregar já é crime. E uma conduta que às vezes as pessoas imaginam que é criminalizada, mas não é crime, é uma mera infração, é dirigir com a habilitação vencida. Então, se houve o vencimento da habilitação, você tinha habilitação, mas deixou de renová-la. Passou 30 dias e você não renovou a sua habilitação. Neste caso, não é crime. Essa conduta não é crime, não constitui crime, mas, no entanto, constitui uma infração administrativa, uma infração de trânsito de natureza gravíssima, que submete a multa, além da pontuação, a retenção do veículo e a retenção da própria CNH. Como a Defensoria Pública de Santa Catarina age nos casos de crimes cometidos no trânsito? Bom, a Defensoria Pública ela atua na defesa criminal. Então, quando há um crime praticado, qualquer crime, inclusive os crimes de trânsito, em que o réu não tem condições de contratar um advogado ou simplesmente decide não contratar o advogado, esse processo já vai automaticamente para a Defensoria Pública. Ele, quando recebe, então a pessoa que está sendo acusada de um crime de trânsito ou de qualquer outro crime, ela pode, quando ela recebe a citação do juiz, ela tem um prazo de 10 dias para contratar um advogado ou para procurar a Defensoria Pública. Se ela não procurar a Defensoria Pública e não contratar o advogado, passados esses 10 dias, esse processo vai automaticamente para a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública vai promover a defesa dela até o final do processo. Só faço aqui uma ressalva que nem todas as comarcas do Estado contam com a Defensoria Pública. Hoje, menos de 50% das comarcas do Estado contam com Defensoria Pública, por causa do número pequeno de defensores, e por conta disso, nessas comarcas onde não tem Defensoria Pública, a Defensoria Pública não pode atuar em favor desse cidadão, desse acusado. De qualquer forma, é uma instituição importante que está à disposição dos cidadãos. Exato, Gutierrez. A gente está fazendo um trabalho no nosso máximo limite, fazendo a promoção da defesa, tanto no âmbito criminal quanto nos outros ramos do direito, dentro dos limites que a gente tem de pessoal e de estrutura. Está certo. Então, defensor, infelizmente o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço novamente a participação de você aqui hoje. Eu agradeço o convite, agradeço a sua atenção, a atenção dos telespectadores e fico à disposição para outras oportunidades. E o quadro Defensoria Pública Responde volta então na semana que vem.